Aqui está uma história muito interessante que Jesus transmite para todos nós. Uma história da qual podemos tirar muitos ensinamentos. Havia um homem rico que se vestia com roupas elegantes, roupas finas, e vivia dando festas todos os dias. Não é pecado ser rico. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado ter uma casa boa, não é pecado. É pecado usar mal o dinheiro, explorar as pessoas para ficar mais rico. É pecado usar o dinheiro para aquilo que não é bom para a própria vida e para a vida dos outros. É pecado muitas vezes guardar as nossas riquezas e não repartir com os irmãos. Então Deus não condena a riqueza e nem as pessoas que são ricas. Ele condena o mau uso da riqueza, do dinheiro. Hoje nós vemos muitas pessoas que ajudam as ONGs, que fazem o bem, gente que ganha muito dinheiro com publicidade, pessoas que são modelos, pessoas que são atletas. Hoje encontramos pessoas ricas que ajudam muitas crianças abandonadas. Parecem ricos, mas não são ricos, não vivem como ricos. Sabem abrir o coração para os pobres. Nós não podemos ficar condenando as pessoas só por causa da riqueza. Mas, por outro lado, havia um pobre Lázaro, cheio de feridas. Andava lá com um cachorrinho que vivia lambendo as suas feridas. E ele vivia às custas das boas obras de caridade, das obras de misericórdia das outras pessoas. Deus não quer a miséria. Jesus falou: pobre haverá sempre entre vós, mas Deus condena a miséria e condena principalmente aqueles que não colaboram, que não ajudam, que não partilham os seus bens e tornam a vida dos outros um grande sofrimento. Sem casa, sem terra, sem roupa, sem emprego. Olha, nós estamos vendo hoje muita gente sendo acusada, julgada e condenada. Gente que não é capaz de usar bem as suas coisas e que muitas vezes quer se colocar acima de todas as pessoas. Deus não quer a miséria. Ele quer que nós também trabalhemos para que haja mais igualdade, mais justiça. Precisamos rezar pedindo a Deus para que haja justiça, para que os direitos dos pobres, de todos os cidadãos, sejam respeitados. Precisamos rezar, mas precisamos também fazer a nossa parte. Se for preciso, nos reunir, fazer abaixo-assinado, exigir dos nossos representantes que façam justiça, porque nós pagamos impostos e nós também damos a nossa parte para que todos tenham emprego, saúde, trabalho e tenham a sua casinha, o seu alimento. Então Deus não condena. Vejam como Deus quer um mundo diferente. Se vocês abrirem aí o computador e procurarem os documentos dos papas, que a gente quase não lê, vocês vão ver. Desde Pio IX, Pio XI, Paulo VI, João Paulo II, todos os papas escrevendo, falando sobre os direitos dos cidadãos, os direitos das pessoas. Então, nós temos também que seguir os ensinamentos da igreja sobre a justiça e sobre as obras sociais. Quase todas as paróquias, comunidades, têm aí os vicentinos, equipes de solidariedade, gente que trabalha firme
firme para os moradores de rua, para que os outros tenham roupas, tenham comida, tenham o seu canto para morar. Trabalham com os idosos e os doentes. Quanta gente trabalhando. Vamos olhar também as coisas boas que nós, igreja, nós católicos, estamos fazendo. Quantos estão trabalhando aí nas escolas católicas? Se não fosse a Igreja Católica, muita gente não teria uma boa educação. Claro, custa caro, às vezes é caro demais, mas é uma oportunidade que dá para aqueles que têm posses para educar bem os seus filhos, para formar lideranças cristãs, lideranças católicas. Então o Lázaro foi lá para junto do pai Abraão, a casa do pai. E o rico foi para um lugar de tormento. E aí a grande separação que nós vemos. Aqui Jesus está mostrando a grande separação. Aqui na terra nós temos o tempo para escolher entre o bem e o mal. Que caminho você quer seguir aqui na terra? Desde o dia do nosso batismo, nós fazemos a nossa escolha. Na primeira Eucaristia, você renuncia, você crê. Depois, na crisma, repete a mesma coisa. Aqui na terra, nós temos o tempo, a chance para fazer a escolha. Quem passa a sua vida fazendo a escolha para o bem, na hora da morte, da sua passagem, vai ser muito fácil passar para junto de Deus, escolher o caminho, porque já viveu aqui na terra escolhendo o caminho certo. Mas aqueles que insistem em fechar os corações, os ouvidos à voz de Deus, estes vão ter muitas tentações na hora da passagem. Então a gente reza pelos mortos, por aqueles que estão junto de Deus Pai, mas a gente não está pedindo para eles virem para cá. Não tem necessidade. Jesus está falando aqui, não adianta. Nós temos aqui as pessoas que falam, o Papa está falando, os bispos estão falando, cada paróquia tem o seu pastor, as igrejas evangélicas têm os seus pastores, os muçulmanos têm os seus dirigentes, os judeus têm os seus rabinos. Todos nós temos quem nos oriente aqui na terra, quem nos mostre o caminho certo. Então, Jesus está falando, escute. Semana passada, a gente viu no Evangelho, Jesus foi lá no Monte Tabor, subiu aquela montanha alta, se transfigurou diante dos apóstolos, e depois se ouviu a voz do Pai, ouvi o que ele diz. É preciso ouvir a voz de Jesus. Vamos agora nos unir também, abrir os nossos corações, nossos ouvidos, para ouvir a voz do Senhor, que nos mostra o bom caminho. Vamos escutar, não vamos cair na tentação de tantos que querem nos desviar do caminho certo, do caminho da paz e da felicidade. Vamos rezar juntos e pedir que o Senhor nos envie o Espírito Santo para que a gente aprenda a discernir entre o bem e o mal, que a gente saiba discernir e saber encontrar, escolher qual é a palavra certa de Deus para a nossa vida e o nosso coração.